Capítulo 15. Outra voz repentina. Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de homem. Vocês estão jogando siso? Era o pai de Capitu que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e com o prego disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Capitu? Oi, papai. Não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil que disse ser o retrato dele, e tanto podia ser dele como da mãe. Fê-lo rir, e isso era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso ou menos que duvidoso em que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, donde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando siso? Perguntou. Olhei para um pé do sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Quando eu cheguei à porta, não ria. Ele já tinha rido das outras vezes, não pode? Papai, quer ver? E séria fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe a entrada de Pádua, e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai, e nem assim eu ri. Há coisas que só se aprendem tarde. É mister nascer com elas para fazê-las cedo, e melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura: quem dirá que esta pequena tem 14 anos, parece 17. Mamãe está boa? Continuou ele, voltando-se inteiramente para mim. Está sim. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com trabalhos da repartição em casa. Escrevo todas as noites, que é um desespero. Negócio de relatório. Você já viu o meu gaturamo? Está ali no fundo. E agora mesmo buscar a gaiola. Ande, vamos ver. Que o meu desejo era nenhum, cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava, mas o pai era o pai, e demais, amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de várias espécies, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando muito barulho. Trocava pássaros com outros amadores. Comprava-os, apanhava alguns no próprio quintal armando alçapões. Também se adoeciam, e tratava deles como se fossem gente. Capítulo 16. O administrador interino. Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu no meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhante para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros, etc. Mas a mulher, esta dona Fortunata que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros. A mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito, afinal teve de ceder os conselhos de minha mãe, a quem Dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida do Pádua. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar, ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários.
Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa. Atirou-se às despesas supérfluas. Deu joias à mulher. Nos dias de festa matava um leitão. Era visto em teatros e chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim 22 meses na suposição de uma eterna eternidade. Uma tarde, entrou em nossa casa aflito e desvairado. Ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu à minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha, fazer descer a família, tornar atrás. Já disse, mato-me. Não hei de confessar a minha gente esta miséria. E os outros? Que dirão os vizinhos? E os amigos? E o público? Que público, senhor Pádua? Deixe-se disso. Seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa. E que há de fazer? Pois um homem. Seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, ou então num quintal ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata trabalhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir à minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação a menos e perder o emprego interino. Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. E Pádua obedeceu. Confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha não, é obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. E nos dias seguintes continuou a entrar e sair de casa, cosido à parede e cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança, risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Então vieram as semanas, a ferida foi sarando, Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo as noites e as tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou, atrás dela veio a alegria, um domingo, na figura de 2 amigos que iam jogar o solo. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume, a ferida sarou de novo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina, não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a Égira, donde ele contava para diante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, 1 ou 2 meses antes. Ora, espere, a minha administração começou... É isso mesmo, mês e meio antes. Foi mês e meio, não foi mais. Ou ainda, justamente havia 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era vaidade sobrevivente, mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de ele faz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor, ele fere e cura. Capítulo 17. Os vermes. Ele fere e cura. Quando mais tarde vinha saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos roídos por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos, nós só roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado palavra, repetiam a mesma cantilena.
Talvez esse discreto silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o roído.